Arquitetura fundamental do jogo. Antes de falar de erros, precisamos entender o que o jogo tentou ser. Ele combina terceira pessoa, sistema de voo livre, combate aéreo 3D, missões semi-abertas, estrutura linear baseada em campanha. Isso significa que o jogo precisa operar simultaneamente em plano terrestre, plano aéreo, plano tridimensional total. Esse é o primeiro grande desafio técnico, o problema do voo livre com a engenharia de movimento. Para entender melhor, vamos quebrar o voo em partes. O modelo de movimento. Todo o sistema de voo precisa resolver aceleração, desaceleração, curvatura, altitude, inércia. Se você faz aceleração instantânea, parece ok. Se faz muito realista, fica difícil de controlar. O jogo tenta ficar no meio termo, mas os ajustes parecem incompletos. Sintoma perceptível. Mudanças bruscas de direção parecem rígidas, a desaceleração não comunica peso suficiente. Isso indica, provavelmente, o modelo de física é simplificado, com vetores lineares e pouca simulação real de inércia contínua. O espaço 3D e desorientação, combate 3D total gera um problema. O jogador precisa manter noção de altura, distância, velocidade, ângulo do inimigo. Sem indicadores visuais fortes, o cérebro perde referência. O HUD do jogo não resolve isso completamente. Resultado: sensação de descontrole, mesmo que o sistema esteja tecnicamente funcionando. O sistema de câmara, o núcleo da experiência. Câmara é invisível quando funciona, mas destrói tudo quando falha. Em voo, a câmara precisa antecipar direção, suavizar curvas, manter alvo centralizado, evitar colisão com cenário. O jogo apresenta transições bruscas, perda momentânea do foco, dificuldade em se manter no controle durante manobras rápidas. Isso sugere sistema de câmara reativo, não preditivo. Câmaras modernas usam algoritmos que antecipam o movimento. Aqui parece que ela apenas reage ao que já foi executado. O sistema de combate com a engenharia de feedback. Um bom combate precisa de 3 camadas: feedback visual, feedback sonoro, feedback físico, animação e impacto. No jogo, explosões têm pouco deslocamento físico, inimigos não reagem com peso, muitas vezes parecem absorver dano. Isso quebra a fantasia. O problema não é só dano, é feedback insuficiente, não é convincente, não tem destruição significativa, reação forte de impacto, o jogador não sente poder. E a inimiga? Estrutura simplificada, inimigos operam com padrões básicos, atacar continuamente, movimentação simples, pouca variação estratégica. Isso indica imposta automóvel baseada em estado simples, patrulha, ataque, recuo mínimo, sem comportamento adaptativo real. Quando o jogador sobe muito, o inimigo sobe, quando desce, o inimigo desce. Isso não é inteligência avançada, é experimento posicional, design de missão, modularidade excessiva. Missões seguem blocos reutilizáveis: destruir X, defender Y, derrotar CFZ. Isso é típico de produção com tempo curto. Criar missão única exige scripts exclusivos, eventos únicos, assets personalizados. Reutilizar módulos economiza meses, mas o cérebro humano detecta padrão repetido rapidamente. Após 3 ou 4 missões, o jogador já prevê a estrutura, previsibilidade, queda de engajamento. Sistema de upgrades, matemática simples. Upgrades aumentam dano, energia, eficiência, mas não mudam mecânica, estratégia, estilo. Isso significa que o sistema é numérico, não sistêmico. Ele altera valores, não altera comportamento do jogador. Jogos profundos alteram ritmo, mobilidade, ferramentas táticas. Aqui isso não ocorre. Chefes com design inflado. Chefes parecem seguir estrutura, grande barra de hipertensão pulmonar, ataque padrão repetitivo, pouca fase evolutiva. Chefes bons têm múltiplas fases, mudança de comportamento, vulnerabilidades específicas. Aqui geralmente é resistência alta, dano alto. Isso gera frustração por repetição longa. Na Genie Performance, voo rápido exige streaming eficiente, problemas observados. Texturas carregando tarde, PAPN, queda de frame rate. Isso indica sistema de carregamento não totalmente otimizado para alta velocidade contínua. Quando você voa rápido, o jogo precisa prever onde você estará. Se não prevê, o cenário aparece atrasado. Multiplataforma, fragmentação de recursos. O jogo saiu para PS2, Wii, PSP, DS, PS3,
Xbox 360, PC. Cada versão exige ajustes gráficos, ajustes de controle, ajustes de performance. Isso divide a equipe, diminui o tempo de polimento em cada versão. Jogos modernos evitam tantas variações simultâneas. Psicologia do jogador. O maior erro do jogo é psicológico. O personagem representa poder, tecnologia superior, domínio aéreo, mas o sistema transmite vulnerabilidade frequente, perda de controle, frustração mecânica. Quando a expectativa é diferente da experiência, a crítica é mais severa, por isso as notas no Metacritic ficaram baixas. Não é apenas técnica, é quebra de fantasia. Comparação estrutural com jogos posteriores. Compare com Batman Arkham Asylum. Arkham fez o oposto. Ambiente controlado, sistema de combate profundamente testado, foco em polimento, menos ambição aérea, mais refinamento, resultado, experiência sólida. Conclusão técnica final. O jogo é um estudo de caso clássico de ambição contra tempo disponível. Ele não falha por falta de ideias, falha por física só parcialmente refinada, câmera não otimizada, imposta automóvel simplificada, feedback insuficiente, missões repetitivas, polimento limitado. É um produto funcional, mas estruturalmente incompleto. Pontos positivos. Sim, eles existem, mesmo com críticas. O jogo não é um desastre total, ele tem méritos importantes. Conceito de liberdade aérea para 2008, permitir voo livre tridimensional, transição ar-solo, combate aéreo em grande escala. Era tecnicamente usado. Muitos jogos da época evitavam voo total justamente por ser difícil de executar. O jogo tentou algo ambicioso em vez de algo seguro, fidelidade ao universo. O jogo inclui armaduras inspiradas nos quadrinhos, participação de personagens como a S.H.I.E.L.D., expansões de história além do filme. Isso adiciona valor para fãs. Ele não é apenas a reencenação do filme. Há conteúdo original, escala de combate. Algumas missões colocam o jogador contra tanques, helicópteros, caças, bases inteiras. Essa sensação de guerra em larga escala é algo que o filme não explora tanto. Agora a trilha sonora e a atmosfera é coerente com a identidade tecnológica do personagem. O design visual das armaduras é bem modelado para a época. Tentativa de sistema de customização, mesmo que simples. Já o sistema de upgrades demonstra tentativa de profundidade. Ele não é profundo, mas mostra a intenção de dar agência ao jogador. Agora vamos entender como funcionam jogos baseados em filmes. É processo industrial. Etapa 1. Licenciamento. Estúdios de cinema como Marvel Studios na época sob distribuição da Paramount licencia os direitos do personagem para uma publisher. Aqui foi a SEGA. Contrato inclui prazo fixo, janela de lançamento alinhada ao filme, uso de imagem e roteiro. O prazo normalmente é inflexível. Etapa 2. Desenvolvimento paralelo. O jogo começa a ser feito antes do filme terminar. Problema: o roteiro do filme pode mudar. Então o jogo às vezes desenvolve fases que depois precisam ser ajustadas ou simplificadas. Etapa 3. Orçamento e prioridade. Jogos JAIR raramente recebem o mesmo orçamento de um AAA independente. Eles são vistos como produto complementar ao marketing do filme. Isso reduz tempo de polimento, interações profundas, risco criativo. Etapa 4. Estratégia de lançamento. O objetivo não é ganhar prémio de melhor jogo, é aproveitar hype, vender durante a estreia, aparecer nas prateleiras junto ao filme. Por isso eles lançam mesmo que o polimento não esteja ideal. Diferenças entre versões. O jogo saiu para Xbox 360, PS3, PS2, Wii, PSP, Nintendo DS, PC. Versões principais: gráficos em HD, mapas maiores, melhor iluminação, performance instável em momentos intensos. PS3 tinha mais dificuldade de otimização na época, 360 geralmente rodava mais estável. PS2 versão tecnicamente inferior, texturas mais simples, ambientes menores, menos inimigos simultâneos, mas curiosamente, às vezes mais estável. Wii, mudança de controle, uso de movimento, mira diferente, gráficos mais simples, recebeu críticas ainda mais severas. PSP versão reduzida, mapas compactos, menos efeitos, foco portátil. Nintendo DS, totalmente diferente, perspectiva adaptada, escala muito menor, simplificação extrema.
Comparação com o filme, agora o contraste real, o filme foi bem dirigido, narrativamente coeso, carismático, equilibrado, recepção extremamente positiva, marco inicial do MCU, já o jogo, estrutura repetitiva, controle inconsistente, polimento limitado. Enquanto o filme foi refinado durante anos de pré-produção, o jogo teve ciclo comprimido, diferença de impacto. O filme construiu personagem, criou carisma, estabeleceu o universo. O jogo tentou expandir a ação, não conseguiu mesmo a profundidade emocional. São produtos com objetivos diferentes. Recepção do público no Metacritic, críticas mistas a negativas, user score mediano para baixo no GameSpot, nota crítica baixa, público dividido, mas o interessante é que muitos jogadores jovens na época relatam nostalgia positiva. Isso indica que experiência individual pode superar a avaliação técnica em alguns casos. Porque algumas pessoas gostam, porque o jogo entrega algo importante, a fantasia de voar como o Homem de Ferro, mesmo que imperfeito, para um fã jovem em 2008, isso já era suficiente. Avaliação equilibrada final. O jogo não é tecnicamente quebrado, incompleto ao ponto de ser injogável, mas também não é profundo e altamente refinado, estruturalmente inovador. Ele é um produto de sua época. Ambicioso, apressado, imperfeito, mas não vazio. Conclusão geral: o jogo é resultado de estratégia comercial, prazo rígido, ambição técnica, recursos divididos. Ele falha em polimento, mas acerta em escala e conceito. Se tivesse mais um ano de desenvolvimento, foco em menos plataformas, mais iteração de controles, provavelmente teria sido muito melhor. O ponto de partida, porque o jogo está sendo feito. Jogo baseado em filme tem o objetivo principal de aproveitar o hype do lançamento do filme. Ele nasce como produto complementar de marketing. O prazo já vem definido antes mesmo do design começar. Não existe opção real de atraso. Já jogos AAA têm o objetivo principal, criar um produto que se sustente sozinho. O lançamento depende da qualidade mínima atingida. Se precisar de mais tempo, pode ser adiado. Exemplo clássico: The Legend of Zelda Breath of the Wild foi adiado várias vezes para refinamento. Tempo de desenvolvimento: tie-in de filme, normalmente 18 a 24 meses. Muitas decisões simultâneas, desenvolvimento paralelo ao filme. Isso significa que parte do jogo é feita com base em roteiro preliminar. Mudanças no filme impactam o jogo, diferente de AAA planejado, normalmente 3 a 6 anos de desenvolvimento, protótipos descartados, testes constantes. Existe espaço para errar e recomeçar. O orçamento de um jogo baseado em filme era moderado, parte do investimento é marketing do próprio filme. Não precisa ser revolucionário, tipo um AAA original, orçamento massivo, marketing próprio, meta de se tornar referência, filosofia de design. A prioridade aqui é recriar cenas, usar personagens conhecidos, manter coerência visual. A mecânica às vezes é secundária. No Homem de Ferro, por exemplo, o voo precisava existir porque é essencial ao personagem, mas o tempo para polir o sistema foi limitado. Quando o jogo é feito com calma, o design começa da pergunta: qual é a melhor mecânica possível? Em Batman Arkham Asylum, o combate foi prototipado inúmeras vezes até atingir fluidez quase perfeita. A prioridade foi gameplay, não marketing. Iteração e polimento. Aqui está a maior diferença. Jogo baseado em filme, ciclo de desenvolvimento, implementa sistema, ajusta rapidamente, fazer build, poucas rodadas profundas de teste, problemas conhecidos às vezes permanecem. Jogo AAA polido, ciclo, protótipo, teste interno, teste externo, rebalanceamento, reprogramação parcial, novo teste. Esse ciclo pode se repetir dezenas de vezes. Isso cria controles refinados, combate responsivo, ritmo equilibrado, complexidade sistémica. Um jogo como o Homem de Ferro 2080, voo 3D total, combate aéreo, combate terrestre, missões amplas. Mas não há tempo suficiente para tornar cada sistema profundo. Resultado: sistemas funcionais, mas rasos. Já um AAA focado, escolhe menos sistemas, mas aprofunda cada um. Estratégia comercial. Jogo de filme, objetivo: vender na estreia, aproveitar impulso de marketing, maximizar a receita imediata, não depende de boca a boca a longo prazo.
AAA independente depende de críticas positivas. Longevidade, DLC, comunidade, ele precisa sobreviver anos, psicologia da experiência. Quando você joga um tie-in, você já tem expectativa formada pelo filme. Se o jogo não entrega a mesma qualidade narrativa ou impacto, a frustração é maior. Já um jogo original constrói sua própria identidade. Estrutura de equipe tie-in, equipe muitas vezes dividida entre plataformas, recursos espalhados, cronograma rígido, tripla grande, equipes especializadas, departamentos dedicados a física, imposto automóvel, câmera, LX, que intensivo. Consequência final: tie-in de filme, conceito forte, reconhecimento imediato, polimento limitado, profundidade reduzida, pressão de prazo, trilha com tempo, sistemas refinados, melhor feedback, experiência mais coesa, melhor recepção crítica, resumo estrutural. A diferença principal não é talento, é tempo, iteração, liberdade criativa. O Homem de Ferro foi feito para acompanhar um momento cultural. Já jogos como Batman, Arkham Asylum foram feitos para se tornar referência. A era de ouro dos jogos de filmes durante 1995 a 2010, durante esse período, era quase obrigatório filme grande ter jogo lançado junto. Exemplos clássicos: Homem-Aranha 2, Senhor dos Anéis e As Duas Torres. King Kong, Homem de Ferro, porque funcionava naquela época? Porque desenvolvimento era mais rápido, orçamentos eram menores, expectativas técnicas eram menores, a janela de lançamento era estratégica para vender cópias físicas, os consoles PS1, PS2 e Xbox tinham ciclos de produção mais curtos, era possível fazer um jogo decente em 1 ou 2 anos. A mudança de escala 2008 a 2013, com a geração HD, PS3 e Xbox 360 tudo mudou. Jogos ficaram mais caros, mais complexos, mais longos, mais exigentes tecnicamente. Criar um jogo mediano já custava dezenas de milhões, criar um tripla de alto nível passou a custar 80 a 150 milhões ou mais. Isso criou um problema. O prazo de um filme fixo não combina com o tempo de produção de um jogo moderno, flexível e longo. Filmes levam 2 a 3 anos para produzir, jogos tripla passaram a levar 4 a 6 anos. As janelas deixaram de coincidir naturalmente, levando ao declínio comercial dos tie-ins. Muitos jogos baseados em filmes começaram a ter notas baixas, recepção crítica fraca, vendas concentradas apenas na semana de estreia. Exemplo, o próprio Homem de Ferro teve recepção crítica negativa. Isso criou reputação ruim para o modelo. O público começou a associar jogo de filme igual produto apressado. Quando a reputação cai, o risco financeiro aumenta. A migração para mobile, por volta de 2010 a 2013, algo crucial aconteceu. Estúdios perceberam que era mais barato fazer jogos mobile, experiências menores, apps promocionais. Em vez de investir milhões em um AAA tie-in, passaram a lançar jogos gratuitos com microtransações vinculados ao filme. Isso reduziu drasticamente o número de grandes produções baseadas diretamente em filmes. O novo modelo estava virando jogos independentes do filme. Em vez de lançar junto com o filme, as empresas passaram a fazer jogos do personagem, não do filme específico. Exemplos: Batman Arkham Asylum, Marvel vs Spider-Man. Esses jogos não adaptam um filme específico, criam história própria, usam o universo como base. Isso dá liberdade criativa e elimina o prazo rígido do cinema. Economia moderna dos games. Hoje um tripla pode custar 200 a 300 milhões. Um estúdio não vai arriscar isso com prazo fixo, dependência do calendário de Hollywood, mudanças constantes de roteiro. Financeiramente é mais seguro criar um jogo independente da estreia do filme, lançar quando estiver pronto e aproveitar a marca de forma mais ampla. Isso causou mudança no comportamento do público. Nos anos 2000, o público aceitava jogos nota 6 como normais. Hoje, reviews são mais rigorosas, internet amplifica críticas, streaming expõe falhas imediatamente, um jogo mediano pode virar mero negativo em dias. Isso aumentou o risco reputacional, complexidade técnica moderna. Hoje temos mundos abertos gigantes, física avançada, imposta automóvel complexa, performance 60 FPS esperada. Não é mais possível fazer um jogo grande correndo. Se lançar mal otimizado, a crítica é severa.
Hollywood também mudou. Estúdios perceberam que o valor principal está no filme e no streaming. Jogos deixaram de ser ferramenta obrigatória de marketing. Hoje o marketing envolve redes sociais, trailers virais, parcerias com jogos já existentes. Não é mais necessário criar um jogo do zero para promover um filme, o que substituiu os jogos de filme. Em vez de tie-ins diretos, temos jogos como serviço, eventos dentro de jogos populares, skins e DLC temáticos. Exemplo, personagens de filmes aparecem em jogos já estabelecidos. Isso é mais barato e menos arriscado. Resumo estrutural. Jogos baseados em filmes desapareceram porque desenvolvimento ficou caro demais, prazo de filme não combina com o ciclo moderno de jogos, público ficou mais exigente, mobile virou alternativa barata. Conclusão: o modelo antigo morreu porque a indústria cresceu demais. Nos anos 2000 era possível lançar algo como o Homem de Ferro junto ao filmes e ainda lucrar. Hoje, esse risco é grande demais, por isso vemos jogos do universo Marvel, mas não jogo oficial do filme X lançados hoje em dia.